Vou dar as boas-vindas ao Flávio, que é o nosso representante aqui, dando continuidade nas atividades que a gente está conduzindo pelo Instituto Flor do Anhumas, aqui de Campinas, em colaboração com a GEM, que é a Global Eco Village Network, e com o apoio da Coalizão das Comunidades Regenerativas da Mata Atlântica aqui pelo clima. A gente está convidando a todos os participantes com o intuito de subsidiar também a produção desse documento, que é um norte, uma proposta para o desenvolvimento de políticas públicas que estão relacionadas com as ecovilas, com o nosso conceito para ecovilas, e também pensando nas estratégias de enfrentamento da crise climática, que está sendo debatida aqui na COP30, então, no Pará, Belém, a COP da Floresta do Brasil. Queria apresentar para vocês o Flávio, que é o Flávio Januário José, formado em Arquitetura e Urbanismo pela PUC de Campinas. Ele é mestre em Engenharia Agrícola pela Unicamp, tem especialização em Engenharia da Segurança do Trabalho pela Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp e é doutor em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos, com a tese em Diretriz de Desenvolvimento de Ecovilas Urbanas e é representante da diretoria mediadora aqui do nosso Instituto Flor do Anhumas. Então, eu queria contar para vocês que essa sessão, né, está sendo gravada e que vai ser disponibilizada para todo mundo como acesso público. Então, passo para você, Flávio, para você trazer a sua apresentação. Bem-vindo. Olá, Thaís. Eu agradeço o convite do Instituto Flor do Anhumas, do qual eu faço parte, para essa apresentação que será exibida na COP30 em Belém do Pará, no Brasil. Eu vou falar sobre o conceito de ecovilas, algumas características, exemplos, instituições que estão ligadas diretamente às ecovilas e um programa de diretrizes para o desenvolvimento de ecovilas. As ecovilas foram definidas em 1991 por Albert Bates, que é o conceito mais amplamente conhecido e reconhecido, e ele define as ecovilas como sendo a partir da escala e perspectiva humana, onde a ecovila ela tem que ter um tamanho, uma dimensão, onde as pessoas se conheçam e possam conhecer as demandas umas das outras para que as tomadas de decisão dentro de uma gestão participativa, horizontal e inclusiva possam ser tomadas com base na empatia. Uma comunidade completa, onde além de habitação, você tem sistemas de produção de alimento, de desenvolvimento educacional, cuidado das crianças, cuidado da saúde, dos idosos, na qual as atividades estão inofensivamente integradas com a natureza, entendendo e reconhecendo o ser humano como um ser natural e que ele depende dessa natureza, de uma forma que favoreça o desenvolvimento saudável para si e para todos os seres, e que pode ser continuada indefinidamente pelo futuro, né, para que as próximas gerações possam ter os mesmos benefícios. Esse conceito está ligado diretamente com o próprio conceito de sustentabilidade, que preconiza o equilíbrio das dimensões econômica, social e ambiental ou ecológica. Como características, você encontra nas ecovilas a utilização de bioconstrução, né, com materiais que são inofensivos ao meio, que geralmente são produzidos e utilizados dentro de uma cadeia cíclica, né, de berço ao berço. Você utiliza uma arquitetura vernacular, que valoriza a cultura e identidade local. Geralmente, também é empregado a utilização de jardins funcionais, onde tem a presença de plantas comestíveis junto com ornamentais, e a utilização de dispositivos complementares, como aquecimento de água com placa solar, reutilização de água de chuva, composteiras. Na parte comunitária, nós temos conceitos aproximados como aqueles que têm a co-housing, né, onde as unidades habitacionais elas têm áreas compartilhadas, como cozinhas comunitárias, áreas de oficina, compartilham mesmo vagas de estacionamento ou compartilhamento de carro, tem sistema de carona, espaço para cuidados de criança compartilhados, uma gestão participativa horizontal, como foi dito, economia colaborativa e compartilhada, social. Enquanto infraestrutura, né, nós temos a utilização de sistemas de tratamento de esgoto com reuso de água para germinação de semente, irrigação de plantas, né? A utilização de iluminação pública com LED, fotovoltaico, sensor de presença para que não haja poluição noturna, cabeamento subterrâneo, sistema de energia e dados,
Também temos a utilização de outros sistemas, como biovaleta e drenagem junto às calçadas, e assim por diante. As ecovilas, elas podem ser urbana, agrícola, horizontal, vertical e sem forma. Ela não depende de uma forma jurídica para se constituir, desde que ela incorpore os elementos de sustentabilidade. Ou seja, a ecovila ela é um conceito, ela não é uma forma ou um design propriamente dito, né? Ela incorpora design, elementos e sistemas que tornam aquela comunidade sustentável com o equilíbrio das 3 dimensões da sustentabilidade. Então, se você incorpora esses elementos de sustentabilidade dentro da sua comunidade pode ser um condomínio, ela pode ser um loteamento, pode ser uma área agrícola, um sítio, pode ser um prédio, e assim por diante, né? Então, ela deixa de ser um sistema convencional para ser um sistema sustentável. Se eu tenho um prédio onde eu tenho na minha cobertura um plantio de hortas, plantio de horta comunitário, orgânico, utilizo captação de água de chuva, tem uma gestão participativa entre os moradores, tenho espaços dentro dos andares, onde eu tenho cozinha comunitária, espaço para cuidado das crianças e todos aqueles sistemas que já foram comentados, inclusive uma dimensão em tamanho, em altura, em quantidade de pavimentos que reflitam essa escala humana, né? Niemeyer falava que uma escala humana dentro da arquitetura é aquela que você, no último pavimento, consegue gritar lá embaixo para o seu filho que está jogando bola vir subir para almoçar, né? Então, você consegue ter num prédio um desenvolvimento e o conceito sustentável aplicado. Você, inclusive, pode ter num bairro onde tem 100 casas, 50 casas que decidam ter uma gestão participativa, compartilhem espaços particulares, mas para uso coletivo, incorpore elementos e estruturas da bioconstrução ou dispositivos como captação de água de chuva, composteira, enfim, e esses sistemas que transformam essas unidades em unidades sustentáveis, em uma ecovila que não tem uma forma, ela está diluída dentro de um bairro, né? Então, a ecovila é um conceito, ela não é uma forma pré-definida, isso é importante, né? As instituições que estão ligadas às ecovilas, a gente tem como uma instituição que tem um guarda-chuva, né, que envolve todo o globo, que é a Rede Mundial de Ecovila, a GEM, ou Global Ecovillage Network, que tem braço em todos os continentes. Aqui neste continente é o Conselho de Assentamento Sustentável da América Latina. Tem o Gaia Education, que é uma instituição para educação e formação de comunidades, né, no intuito de implantar ecovilas. Tem o Gaia Trust, que é um fundo formado por diversas ecovilas para colaborar para o desenvolvimento de ecovilas. E nós temos entidades locais, como o próprio Instituto Flor do Anhumas, que dá cursos de bioconstrução, de economia solidária, promove advocacy, cursos de permacultura, dá palestras, tanto para as comunidades, para os indivíduos das comunidades, quanto para empresas e também para o poder público, para ajudar nessa formação da visão comum. Como programa para diretrizes, né, para o desenvolvimento de ecovilas, nós temos um conjunto de diretrizes para que sejam considerados numa eventual legislação municipal, por exemplo, onde você tem as disposições gerais e definições de ecovila, dos projetos urbanísticos e agrícola com essas características, das redes de infraestrutura, dos incentivos fiscais e agência de fomento. É importante ressaltar que, além dos incentivos fiscais, as ecovilas elas têm um impacto positivo, né? Ela é um empreendimento de impacto positivo, então, ela deveria ter, além de incentivo fiscal, prioridade na análise para ser implantado. Das edificações e uso das edificações, né, preconizando o complemento do código de obra com esses elementos da bioconstrução e outros não convencionais que são utilizados na ecovila. Das associações de moradores, já preconizando a questão da gestão participativa, horizontal e inclusiva, né, ao exemplo da sociocracia, holocracia e outros modelos,
dos núcleos de treinamento e capacitação, ao exemplo do próprio Instituto Flor do Anhumas, dos moradores e seus compromissos para com o coletivo, dos intercâmbios entre as ecovilas, né, e também entre instituições educacionais, países também, né, ao exemplo do Togo e do Senegal, que tem programas de implantação de ecovilas e que tem programas de intercâmbio, apoiado pelo próprio governo, da avaliação, certificação e desenvolvimento permanente. Eu desejo que essa apresentação colabore para melhorar a compreensão sobre o conceito de ecovilas e dar algum direcionamento para a formação de legislação para as ecovilas, porque as ecovilas hoje, elas não são reconhecidas, a maior parte do modelo de ecovilas, principalmente aquelas em áreas rurais, elas se dão de forma coletiva, e as leis que regem a área rural e também as áreas urbanas, elas estão muito fundamentadas na função social da terra pelo viés econômico, e elas não preconizam o viés socioambiental dessas áreas, que as ecovilas estão ligadas diretamente. E por não ter essa previsão na legislação, muitas vezes as ecovilas são consideradas ocupações irregulares, parcelamentos irregulares em áreas rurais, ou mesmo áreas improdutivas, porque elas preconizam a educação ambiental, a preservação e regeneração ambiental da onde ela se insere, e a legislação hoje atrapalha a difusão e aplicação e implantação dessas ecovilas nesse sentido. Muito obrigado.